Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. E que esta noite, seja uma bênção para você, tá? Quando oramos, buscamos ao Senhor, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Não podemos, meus irmãos, desanimar ou desistir em meio às aflições. Mas devemos crer, acreditar que o Senhor Ele está trabalhando em nosso favor. Isso mesmo. É pela fé que nós alcançamos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem, uma palavra para o seu coração. Antes de eu trazer aqui a palavra de Deus, quero pedir, se você não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, participe aqui conosco diariamente, tanto pela manhã como à noite. Temos trazido aqui orações, mensagens para abençoar a sua vida. E eu quero ajudar você, eu quero orar por você, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 5, no versículo, meus irmãos, 21, a Bíblia, meus irmãos, faz referência a um homem chamado Enoque. Enoque, meus irmãos, a Bíblia faz poucas referências a respeito deste homem, mas as poucas referências que a Bíblia faz, traz, meus irmãos, um significado muito profundo, isso mesmo, e um exemplo para as nossas vidas. Na época de Enoque, a geração, meus irmãos, era a geração de Noé, isso mesmo, onde mais na frente Deus fala com Noé para ele construir uma arca, porque Deus estava triste com a humanidade. E a Bíblia, meus irmãos, diz que Enoque andou com Deus. Deus achou graça de Noé e pediu a Noé que Noé construísse uma arca, para que assim, meus irmãos, conservasse a humanidade e salvasse a sua família. Enoque alcançou tamanha graça de Deus que ele não viu a morte. Ele não viu a morte. Ele foi arrebatado. Em meio ao mundo, meus irmãos, que tinha se entregado, meus irmãos, ao pecado, à corrupção, isso. Enoque, meus irmãos, andou com Deus, agradou a Deus. E nós podemos fazer isto. Nós podemos, meus irmãos, ser diferente neste mundo que nós estamos vivendo. Seguir exemplos como o de Enoque, um homem que andou com Deus. Andou com Deus. Você já imaginou, meus irmãos, nós andar com Deus? A gente ter a confiança, a certeza que andamos com Deus? E isso, meus irmãos, não é apenas por palavras, mas isso, meus irmãos, é por convicção, testemunho, isso mesmo, fé e intimidade com Deus. E Deus, Ele quer isso comigo, com você, que nós venhamos andar com Ele. Você pode andar com Deus e alcançar, meus irmãos, a graça dele sobre a sua vida. Alcançar a promessa dele sobre a sua vida. A promessa de Deus na vida de Enoque foi ser arrebatado. Em meio, meus irmãos, à corrupção que o mundo se encontrava.
A promessa de Deus para a sua vida é a salvação. Isso mesmo. É a salvação, meus irmãos, em meio à corrupção deste mundo. É onde, meus irmãos, Deus cumpre esta salvação pelo seu Filho Jesus Cristo. E quando nós cremos, assim, meus irmãos, nós alcançamos a salvação. Nós somos transformados, perdoados, restaurados e podemos ter uma nova vida. Ter, meus irmãos, um grande testemunho. Podemos, meus irmãos, alcançar algo profundo de Deus. E você pode, meus irmãos, alcançar esta bênção, esta promessa hoje para a sua vida. Para a sua vida, para a sua casa, como Noé alcançou, isso mesmo. Ande com Deus. Ande com Deus. Ah, pastor, está tão difícil. Eu tenho enfrentado tantos problemas, levantes, situações diversas na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas, meus irmãos, se nós decidirmos andar com Deus, Ele age, meus irmãos, poderosamente em nossas vidas. Ele age poderosamente. Isso mesmo. Na minha vida, na sua, isso mesmo. Glória e mais glórias damos ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 22. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que coisa maravilhosa. Andou Enoque com Deus. Decida hoje andar com Deus. Decida hoje ser um Enoque no meio deste mundo. Isso mesmo. Decida hoje ser diferente. Decida hoje viver o testemunho de Deus para a sua vida. Decida viver a promessa dele para a sua vida. E ele entra na sua vida, ele entra na sua casa, ele te salva, ele te limpa, ele te perdoa, ele restaura a sua vida, ele restaura os seus caminhos. Decida hoje andar com Deus e diga: eu quero viver a promessa de Deus na minha vida. Todos estavam vivendo segundo a sua vontade. O mundo estava vivendo segundo a sua natureza. O mundo estava andando, isso mesmo, sem compromisso com Deus. Mas Enoque andava com Deus. Enoque não alcançou, meus irmãos, fama no meio da sua geração, mas ele alcançou o favor e a graça de Deus, e assim, meus irmãos, alcançou a promessa de Deus. Alcançar o favor de Deus não é, meus irmãos, ser aplaudido muitas vezes, meus irmãos, pelo mundo ou por esta geração, mas é, meus irmãos, ser conhecido por Deus. E você pode agora se aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo. Você pode agora decidir andar com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ter uma nova vida, ter um testemunho aí na sua vida. E Jesus, ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, maravilhoso na sua casa, maravilhoso aí dentro de você. Diga, escreva aí nos comentários, diga: eu quero andar com Deus, eu quero alcançar a promessa de Deus. Aleluia! Enoque, meus irmãos, alcançou tamanho favor que não viu a morte.
não viu. O mundo, meus irmãos, precisa de homens como Enoque. O Senhor, meus irmãos, Ele deseja homens como Enoque, que andava com Ele. E você pode ser este exemplo. Você pode andar com Deus. Você pode ser diferente neste mundo. Você pode alcançar o favor, a promessa de Deus. O Espírito Santo, ele pode brilhar aí dentro de você e resplandecer a luz, isso mesmo, neste mundo que nós estamos vivendo. Neste mundo que nós estamos vivendo. Escolha hoje ter uma nova vida. Escolha hoje andar com Deus e viver o extraordinário e a promessa dele sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Eu creio que, se você crer, portas estão sendo abertas, milagres estão acontecendo, correntes estão sendo quebradas, cativeiros estão sendo quebrados, ferrolhos estão sendo despedaçados, coisas extraordinárias estão acontecendo agora na sua vida. Ele está te libertando de toda a opressão, de todo o cativeiro, de toda corrente maligna. Ele está quebrando e desfazendo toda obra maligna de Satanás. Ele está agindo com poder na sua casa, na sua família, te libertando do vício, removendo a doença, o nódulo, o câncer, toda obra diabólica, pelo poder do nome de Jesus. Seja tocado agora pelo poder do nome de Jesus. Seja curado, seja livre agora. Receba o poder de Deus agora sobre a sua vida. Receba agora uma nova vida. Receba agora o Espírito Santo agora sobre a sua vida. Seja cheio agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro agora, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa. E eu declaro, Senhor, bênção sobre a vida dela. Eu declaro, Senhor, que haverá um grande testemunho. Eu declaro, Senhor, que haverá cura para esta pessoa, Senhor. Livramento, salvação, restauração. O teu poder se manifesta sobre a vida dela agora. Aleluia, aleluia. Receba agora a cura, a saúde, a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Glória e mais glórias te damos. Diga: eu recebo agora, em nome de Jesus, a tua bênção, Senhor, sobre a minha vida. E diga: eu vou andar com Deus como Enoque andou. Irei alcançar a promessa eterna do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Um beijo no seu coração. Que você tenha uma noite de descanso e muito abençoada em nome de Jesus. E de manhã estaremos trazendo aqui a nossa mensagem de oração para abençoar o seu dia em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu amo você.